Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. No vídeo de hoje vamos falar sobre API. Peço para que você deixe o like aí para ajudar o canal. Vamos lá então. Iniciando aqui pela definição, uma API é o acrônimo de Application Programming Interface, ou, em português, Interface de Programação de Aplicativos. Então, uma API ela pode ser definida como um conjunto de padrões de programação que permite a construção de aplicativos e a sua utilização de maneira não tão evidente para os usuários. Então, essa definição ela resume bem o que é uma API. Basicamente, é um conjunto de padrões de programação que ela vai permitir a construção de aplicações, e isso acaba não sendo tão evidente para o usuário. Porque o usuário que está utilizando o aplicativo, website ou algo do tipo, ele não precisa saber que o seu site ou aplicativo faz uma comunicação com uma API, por exemplo. Então, para o usuário, isso acaba não sendo tão evidente. Também existem APIs na parte de sistemas operacionais. Então, às vezes você utilizando o Windows, por baixo dos panos ali, ele acaba fazendo chamadas à API de uma forma que você nem fica sabendo. Você como usuário comum do SO. Tranquilo? E aqui, um exemplo real de uma API. Quando uma pessoa acessa uma página de um hotel, por exemplo, é possível visualizar dentro do próprio site do hotel o mapa do Google Maps para saber a localização do estabelecimento e verificar qual o melhor caminho para chegar até lá. Esse procedimento é realizado por meio de uma API, onde os desenvolvedores do site do hotel utilizam o código do Google Maps para inseri-lo em um determinado local da sua página. Então, o desenvolvedor do site do hotel, ele vai precisar realizar algumas etapas para conseguir integrar o endereço do hotel ao Google Maps. Depois de integrado, ele pode se autenticar no Google Maps através de uma chamada utilizando uma linguagem de programação. Geralmente tem alguma chave para identificar que você tem autorização de estar consumindo aquela API, e aí dessa forma você consegue inserir informações de mapas dentro do seu site ou aplicativo. Então isso é muito legal. Então esse é um exemplo real de API. Agora eu vou demonstrar para vocês uma API que foi construída para que você informe um CEP e ela retorne informações desse CEP. Vamos lá para a demonstração. Então, para demonstrar uma API um pouco mais na prática, eu vou utilizar uma API existente que se chama Postmon. Essa API ela vai permitir que informamos um CEP para a API e ela nos retorne mais informações desse CEP. Então aqui na página, que vai ter um link na descrição, tem todas as informações dessa API, e a parte interessante é como utilizar. Então essa API aqui fala que ela é baseada em REST, e para conseguir fazer uma chamada nela, vamos utilizar essa URL, https://api.postmon.com.br/v1/CEP e o CEP que desejamos. Então, por exemplo, se tivermos o CEP 70070, bastamos informar ele aqui que essa API vai tratar de retornar as informações para nós. Também é possível especificar o formato de retorno. Isso é muito comum em algumas APIs. Então você tem uma API e você precisa desses dados em XML, por exemplo. Nesse caso, você vai informar aqui via parâmetro GET. E se você desejar trabalhar com JSON, não precisa informar nada porque é o padrão. Então vamos testar essa API. Então vou copiar aqui a URL da API, vou colar em uma nova aba e vou passar o CEP. O CEP que eu vou utilizar é o 010.23.001. Vou dar um Enter e aqui a API já retorna os dados para nós. Então, para demonstrar, eu vou formatar esse retorno, que aqui no caso está em JSON. Então vou utilizar um outro site que se chama jsonlint.com, e aqui eu vou pedir para validar esse JSON e ele já formata para a gente. Notem que através de um CEP que passamos aqui para a API, ele retorna informações desse CEP. Informações como o complemento, o bairro, a cidade, o logradouro, código de IBGE, o estado. Então esse é um exemplo básico aqui de API, tá? E como vimos aqui na documentação, é possível também especificarmos o formato. Então se eu quisesse retornar um XML, bastaria colocar aqui no final, interrogação format igual XML. Dou um Enter e aí ele retorna no formato XML para a gente. Vou aumentar aqui para que possamos ver. Então aqui a API nos retorna em formato XML. Tranquilo, pessoal? Procurei demonstrar aqui esse exemplo para que possamos fixar a parte da teoria que eu demonstrei no início.